acho que falar do produtor é falar de quem abriu o caminho. Ele não só abre o caminho, como dá, vamos dizer, o substrato para que toda a pesquisa possa trabalhar. Eu acho que o produtor não é só, vamos dizer, o início, como ele é o meio e o fim. O produtor, ele trabalha na produção de um substrato que a gente pode trabalhar para auxiliar a cadeia e produzir, ajudá-lo a produzir melhor genética. Ele produz melhor genética e ele fornece essa melhor genética para o produtor comercial. Melhoramento genético, de uma forma bastante simples, é você, através de técnicas genéticas, processo de seleção, você aumentar a produtividade. Então, por exemplo, se você tem um touro que ele tem uma boa potencial genético e ele se for acasalado nas suas vacas, você vai aumentar a produção. Como que a gente identifica se o animal ele é bom geneticamente? Então, hoje tem técnicas chamadas ADEP, que é a diferença esperada na progênie. É avaliar o que o animal é geneticamente. O melhoramento genético ele acaba que se torna muito barato, né? Ele é a cereja do bolo da nutrição e do manejo. Ele tem um sinergismo muito grande com os outros dois pilares da bovinocultura. Então, quando eu melhoro manejo e nutrição, se eu pôr um animal geneticamente mais produtivo, eu vou ter uma produção além da esperada que eu estava fazendo a conta só pelo manejo, só pela nutrição. Por volta de 30, também começou a se fazer as raças compostas, ou muitos chamam de sintéticas. Então aí teve lugar, duas como exemplo maiores são o Canchim e o Brangus, que na realidade começou com o nome de Bagé. Então, na realidade, quando a gente trabalha com raça sintética, a gente está tentando encaixar melhor o potencial genético de duas raças em algum sistema de produção. Só um pouquinho aí da história, as provas de ganho de peso, elas começaram no Brasil na década de 50. Ela foi instituída em São Paulo, Parque da Água Branca, professor João Barison Vilares. Porque naquela época não existia metodologia para você comparar animais de diversos rebanhos, como hoje tem. Então você tinha criador da região do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Norte. Como é que você vai comparar quem é melhor? Então você trazia esses animais num determinado lugar, fazia um período de adaptação, depois comia o mesmo alimento, então era uma maneira de fazer o que nós chamamos de grupos contemporâneos. Mas foi em 1968 que a ABCZ iniciou o que nós chamamos de provas OTEC, que são um conjunto de regras que buscam sistematizar a colheita de dados para definir o perfil de produção de um animal, seja para produzir carne, seja para produzir leite. E logo senti que existia dois tipos de criadores. Um que era mais purista, mais respeitador das características raciais, né? Achava que o animal, porque tem uma orelha maior, não servia. E o outro que era mais, começou a pesar gado. Então dava mais valor à parte econômica do que à parte racial. O Dr. Zancaner, que é o pai do programa de melhoramento da USP, que era uma pessoa preocupada com a parte técnica, uma vez ele me falou: Duda, eu tenho uma dificuldade com a BCZ, porque meus bichos, ele falava, eles não registram, eles são feios demais. Mas agora eu consegui ir lá que 5 ou 6 animais, não me lembro direito, eles vão registrar a minha escolha. Eu vou separar e eles vão lá semana que vem. Os 6 bichos lá. Falou: Duda, tô com dó dos meninos da BCZ. Falei: por quê? Mas são feios, nossa Senhora. Nós acumulamos hoje, desde 1968 até os dias atuais, seguramente um dos maiores bancos de dados do mundo. E de zebuínos, eu acredito que seguramente é o maior, porque nós temos cerca de 12 milhões de animais registrados no nosso banco de dados, uma série histórica, e 13 milhões de pesagens e outras informações desses animais. Na década de 80, quando eu cheguei aqui, tinha já uma ação da Embrapa com o escritório local. Em 1985, o convênio com a Embrapa se torna nacional e a BCZ, juntamente com a Embrapa, Gado de Corte, publicou o primeiro sumário de touros de raças zebuínas do mundo. Os trabalhos da Embrapa nos programas de melhoramento das raças bovinas se iniciaram com o giro leiteiro, com o Programa Nacional de Melhoramento do Giro Leiteiro, que foi estabelecido em 1985, numa parceria entre a Embrapa e a ABCGIL.
Esse programa foi o primeiro teste de progênie de bovinos de raças zebuínas para leite no mundo. Então, na realidade, o programa da USP a gente começou na década de 80, com um dos fundadores foi meu pai, o Cláudio Carvalho, e foi o papai, o Newton Camargo Araújo e o seu Zancaner. Então a gente começou esse programa dentro da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, dentro da USP de Ribeirão, num departamento de melhoramento genético. Acho que o grande desafio na época era a gente saber como medir e o que medir. Então, para você ter uma noção, a gente chegou durante 8 anos a pesar todos os animais da fazenda mensal. E aí Ribeirão começou a trabalhar em 89, depois passou para o professor Francisco Alberto Moura Duarte, depois nós integramos a equipe e deu origem a vários outros programas também oriundos de instituições de pesquisa, de universidades. Com isso, a seleção começou a ser aplicada, a sair do banco da universidade para o criador. De 2000 em diante, a valorização é grande. Hoje é muito difícil um produtor ter sucesso, pequeno produtor, um médio ou um grande, se ele não participar de um programa de melhoramento genético. Iniciou os trabalhos da Embrapa foi a raça holandesa, começou o programa em 2003 com uma estrutura diferente, porque a raça holandesa tem um volume muito maior de registros de produção, de controle leiteiro, então é possível a gente fazer uma avaliação genética sem que se tenha a estrutura de delineamento de um teste de progênie. Então esse é o único dos programas da Embrapa que não é baseado num teste de progênie. As raças zebuínas precisam pelo pequeno volume de animais em controle leiteiro. Ao uso da molecular, dos marcadores, escrevemos em 2009, começamos a escrever um projeto para desenvolver ferramentas que pudessem ser disponibilizadas para os produtores pelo programa Embrapa de melhoramento GenePlus via subsídio da Embrapa. Próximo passo nosso no melhoramento genético, né? Hoje eu vejo a genômica muito para ela ser um complemento das avaliações genéticas das DEPs, né? Na realidade, eu acho que a ferramenta genômica isolada, ela não nos diz muita coisa, mas a partir do momento que você faz a DEP genômica, você melhora muito a acurácia de características de baixa herdabilidade e de características que são difíceis de mensuração. Por exemplo, marmoreio, área de odilombo, são características que demoram a ser feitas ou depende do ultrassom. O estágio que a gente tem hoje, médio da genética, foi obtido pela competência de técnicos e criadores ao longo dessas 8 décadas que nos antecedem agora. E a gente não joga isso fora no PMGZ, nós nos valorizamos esse processo, nós valorizamos o ser humano. Porque o que está no computador, o que está nas tabelas, o que está nos números é extremamente válido, é muito importante. Mas computadores não pensam, não tomam decisão, quem toma decisão é quem está olhando para aqueles números. Então essa capacidade de enxergar o mercado ao seu redor, entender a evolução do processo, enxergar o próximo passo futuro, é do criador, não é do computador. O que eu gostaria de dizer para os pecuaristas, os produtores, esse setor de homens muito importante, o agronegócio, importantíssimo para o Brasil desde o Plano Real, 94, ele que manteve o país crescendo, é que nós devemos nos unir, os criadores, os técnicos, e ajudar uns aos outros. Nós temos as tecnologias na universidade estadual, federal, é tudo mantido por dia do povo. Então nós temos que dar um retorno para eles. E os programas, eles estão, evidentemente, todos voltados em ajudar. Então não tenha receio, não queira sair, procurem as associações, entrem em contato, porque há necessidade. Se nós não entrarmos, se vocês não entrarem em programa de melhoramento genético, nós não seremos competitivos. Porque hoje a questão não é ser competitivo no Brasil, a questão hoje se tornou no planeta Terra.